está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. A sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao terceiro domingo do tempo comum. Como disse hoje no comentário da celebração de hoje, para iniciarmos, hoje é dado como o domingo da palavra. E por incrível que pareça, hoje temos no final envios de 2 grupos missionários que trabalham com a palavra. Enquanto uns trabalham com a palavra pessoa a pessoa, no seu grupo de oração, na sua contemplação do Espírito Santo, outros trabalham levando a palavra para tão e tão distante. Então hoje Deus preparou tudo para nós. E cabe-nos agora nos colocarmos, melhor dizendo, no nosso lugar. Eita, Frei, já começou pegando na orelha, agora não. Eu vou preparando até chegar no ponto certo para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vida como igreja. Porque a gente não pode dar o remédio de uma vez só. Tem que ir de pouquinho em pouquinho, porque aí a cura vem chegando. Vamos começar hoje com o livro de Neemias. No livro de Neemias, ele vem tratar sobre o dia santificado ao Senhor. Para nós cristãos da Nova Aliança, nós conhecemos o dia do Senhor como o domingo. É um dia em que eu dedico todo o meu coração ao Senhor. Mas todos os meus dias eu devo fazer o mesmo. Dedicar e consagrar o meu dia, minha ação, minha família, minhas vontades, tudo em consagração a nosso Senhor. Porém, o domingo por excelência é o dia que realmente eu devo colocar com mais afinco o meu coração para Deus. Por isso que mesmo quando não tem Eucaristia, a celebração eucarística, a comunidade tem por obrigação se reunir. Por quê? Porque o domingo não pode passar como um dia qualquer. Deve passar como um dia celebrativo, um dia de festa, um dia de honra, porque é assim que é o dia do domingo, é o dia do Senhor. Como diz até o livro do profeta, o livro de Neemias, ele diz: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. E por 2 vezes, nesse momento, no final, ele diz: Não fiqueis tristes, nem choreis. Não fiquei tristes e nem choreis. Aí ele conclui: Porque a alegria do Senhor será a vossa força. Por isso que eu pego tanto no pé, eu acho que um dia Deus vai me dar esse milagre, eu vou alcançar, eu tenho fé em Deus, da gente entender que a Eucaristia não é lugar de tristeza,
não é lugar de angústia, não é lugar de quem se sente assim, abatido, triste. Só quem se sente abatido e triste diante da Santa Missa, já sabem quem é, né? Já sabem quem é. Os filhos de Deus não ficam assim. Por quê? A Santa Missa é o maior louvor que a humanidade pode elevar aos céus. É o maior louvor, é a maior oração, é a maior prece, é o maior sacrifício. Não há outro igual. Então, se eu sei que Deus me deu a dignidade de estar presente numa Eucaristia, seja encontro Santa Missa ou encontro com a minha comunidade, para deixar o domingo mais lindo para a minha vida, para a minha semana, para a minha família, para a minha comunidade, eu devo vir com alegria. Eu devo vir com o coração rasgando de felicidade. Eu devo ficar contando as horas em casa até a hora de chegar o meu encontro com a minha comunidade, a minha missa. Então eu não posso vir para cá angustiado, triste. Claro, a gente pode ter vindo com os problemas da semana, mas não é uma angústia que deve me abater. Por quê? Porque quando eu chegar aqui, eu sei que eu vou receber a palavra, a solução, o milagre que eu preciso. Eu posso até carregar o peso da semana que veio até este dia, mas ao chegar aqui, eu pego tudo e entrego nas mãos de Deus. Porque eu devo ter essa confiança que mesmo abatido, angustiado, cansado, eu sei que ao encontro da Eucaristia, lá encontrarei também a solução para a minha vida. Por isso eu digo, mesmo todos os problemas, nós não podemos vir para a Santa Eucaristia com o rosto abatido, triste, porque eu vim me encontrar com o meu Senhor. É o dia santificado para Ele, é um dia santificado que Ele consagrou para nós. Por isso, repito com o nosso querido Neemias, não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E se eu tenho confiança, tenho fé, no mínimo, neste anúncio, a minha vida muda, a minha vida se torna diferente. Que meus problemas me mantenham de coragem, de pé, confiante. Então, já preparei vocês um pouquinho. Agora vamos para as leituras de hoje. Já na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós temos toda a questão de como se forma a Igreja de Deus, de pessoas diferentes, de pessoas com vidas, com histórias e com encontros particulares e diferentes com Deus. Se a gente fosse abrir aqui o microfone, para cada um contar o seu testemunho de encontro com Deus, vamos ver cada história, uma diferente da outra. Umas engraçadas, outras tristes, outra meio aperreada, outra mais tranquila. Mas por quê? Porque Deus sabe o jeitinho certo de se comunicar com cada filho. E quando a gente olha para a Assembleia toda a igreja e percebe que não tem ninguém igual a ninguém, não tem ninguém mais perfeito que outro, mas todo mundo com o mesmo sentido. Cumprir a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida e na missão que Ele confiou. Por isso que diz o seguinte: de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um só corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Isso aqui, já vai o recadinho de hoje. Isso aqui vale muito para aquela pessoa, ou para aquele grupo, movimento, enfim, que se acha melhor, mais importante. Isso não pode, jamais. Se é o mesmo Espírito Santo que nos cumula de dons, como é que ele pode tornar uns mais importantes que outros? Não pode. Como diz aqui, cada membro tem sua importância. O olho não pode fazer a missão do ouvido, porque a missão dele é olhar, é ver as grandes de Deus. O ouvido não pode querer fazer a função do pulmão, porque quem que vai fazer a função de ouvir a voz do Senhor? Entende? Então, cada um é um dom para a igreja, e cada um tem um dom para o serviço da igreja. Quando Deus chama para a igreja, Ele chama aquela pessoa que a igreja naquele momento está precisando. Vamos tentar ver um pouquinho as figuras mais centrais. Olhe a escala dos papas. É uma leitura que eu faço que eu acho rico. Eu só vou ler dos papas que eu conheci. Papa João Paulo II. A igreja estava muito dispersa. Papa João Paulo II congregou não só os cristãos, mas congregou todas as pessoas de fé, seja budista, islâmico, enfim, congregou todos no mesmo coração,
no mesmo sentido, promover a paz. Juntou o povo. Deus cumpriu o primeiro convite, chamar, convocar. Vem Bento XVI, aí Deus diz: depois que meu servo João Paulo juntou, eu peço a você que forme. Veja todo o papado de XVI, formar o povo, o tempo todo ele com catequeses, com formação, com documentos, o tempo todo trazendo algo de bom, algo que a igreja está precisando escutar. Formou. Aí vem agora o Papa Francisco. Primeiro foi juntado o povo, convocado, formado. Mas foi formado para ficar dentro de casa? Aí chega o Papa Francisco, igreja em saída, igreja missionária, igreja indo ao povo. Por quê? Porque agora esse é o novo passo. Então, não existiu um mais importante que o outro. Existiu um suprindo a necessidade que a igreja está precisando naquele momento. Meu irmão, somos nós. Nós não podemos nos sentir mais importantes na igreja. Não existe isso de mais importante. Ah, filho, mas vocês são sacerdotes. Aí eu vou até corrigir uma frasezinha. Vocês são os filhos prediletos de Maria. Aí vocês não são, não. Vocês são os filhos menos queridos. Não existe filho predileto para a Virgem Maria. Nós somos os filhos mais exigidos para fazer mais correto ainda aquilo que nosso Senhor confiou a todos os cristãos. Nós somos aqueles que o peso vem maior, porque nós escolhemos radicalizar mais ainda o nosso batismo. Não existe mais importante e menos importante. Somos todos membros da igreja. Imagine se todos na Assembleia fossem padre. Quem que ia cantar? Quem que ia fazer leitura? Quem que ia estar servindo ao altar? Imagina. Mas se todo mundo fosse crer, ser cantor, quem que ia conduzir a celebração? Se todo mundo quer cantar? 20 mil microfones na Assembleia? Entende? Cada um tem a sua importância no seu serviço. Cada um tem uma missão importante na igreja, que é contribuir para o bem e para a caminhada de todo o corpo de Deus, de todo o corpo de Cristo. Por isso que diz, há vários dons na igreja. Há vários dons. Cada vida na igreja é um dom. Cada batizado é um dom. E todos os dons bebem de um mesmo Espírito. E esse Espírito Santo não é injusto de elevar mais a um e abaixar mais a outros. Não, são todos iguais perante Deus e as suas missões completam um ao outro. Uma missão completa o outro. Por isso que é inadmissível na igreja nós queremos nos sentir mais importantes do que o outro. Ou então meu ministério, ou então meu movimento, meu grupo, minha pastoral, se sentir mais importante porque faz um pouco a mais ou um pouco mais de destaque na igreja. Não, não. Todos nós formamos o mesmo corpo. E cada um na sua função completa a Assembleia, completa o louvor a Nosso Senhor. Entende? Imagine se meu corpo, todos os órgãos quisessem fazer a mesma função. Como é que eu ia respirar? Como é que eu ia pensar? Se todo mundo queria fazer a mesma coisa. Cada órgão, sua importância, cada órgão, sua função, cada órgão, sua missão. Como é que somos nós? Cada um tem sua missão, cada um tem sua vocação. Então é esse o processo na nossa casa de São Paulo aos Coríntios. Por isso eu digo, São Paulo, ele é um bom catequista. Ele explica no passo a passo, bem pedagógico, as coisas que nós precisamos acordar. Então, quer aprender um pouquinho mais como ser igreja? Leia assim com mais devoção as cartas a São Paulo. É muito bonito escutar da boca dele aquilo que ele percebe como organização ministerial e espiritual da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então façamos isso. E lembremos, a cabeça da igreja é Cristo. E nós somos os membros. Que às vezes eu me sinto tão importante, que eu quero ser a cabeça da igreja também. De tão importante que eu me acho. Não devo. Eu devo me sentir um dos filhos mais exigidos de Nosso Senhor para cumprir melhor a missão que Ele me confiou. É essa a nossa vida. E agora vamos para o Evangelho de São Lucas. Querendo fazer um caminho pedagógico para compreender um pouquinho. São Lucas não conviveu diretamente com Jesus Cristo. Conviveu com os apóstolos ali próximo a Ele. E ele fala muito bem isso. Outros se preocuparam para escrever, tentaram escrever todos os acontecimentos que ocorreram ali ao redor da vida e missão de Jesus e dos apóstolos.
Mas ele disse: eu também farei esse mesmo papel, de escrever de modo ordenado, organizado, o passo a passo. E ele vai nos dando justamente todo o pedagógico de Jesus. Jesus entrou no templo, munido pela força do Espírito Santo. Quando pedem para ele fazer a leitura, é a leitura do livro do profeta Isaías, que fala justamente dessa unção do Espírito Santo, que não é só para cair e ficar. O Espírito Santo vem, inquieta o nosso coração e nos manda para a missão. E qual é a missão daqueles que recebem a graça do Espírito Santo? Vamos aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com uma unção para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos recuperar a vista, libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Veja, em nenhum momento, nós escutamos nosso Senhor pedindo que anunciemos a condenação do outro, a condenação dos demais pecadores, ou muitas vezes condenando aqueles que não vêm ao templo, ou no nosso caso, não vêm à igreja. Em nenhum momento. Só que nós perdemos muito tempo nas nossas famílias, que é o que eu mais falo, já depois da bênção. Ao chegar em casa, abençoe quem ficou. Por quê? Muitas vezes, isso eu digo a vocês, e não é pouco, nós escutamos justamente em confissões, em conversas, justamente isso. É quando o fulano chega em casa, gritando com todo mundo, e olha que é da igreja. Aí eu digo, vem para a Eucaristia, vivenciar a maior graça, o maior milagre, que é Cristo descer dos altos céus e se fazer presente na Santíssima Eucaristia, em corpo e sangue e alma e divindade, comunga, canta, reza. Quando chega em casa, parece que a graça ficou na porta. Aí vai-se embora, chega lá, acaba e condena todo mundo. Aí eu digo, veio beber o que na igreja? Veio se alimentar de que na igreja? Entende? Veja como é que é a missão nossa, daqueles que estão na missão em que o Espírito Santo nos envia. Nós temos que anunciar a boa nova. É aquilo que eu falo, encontrou alguém oprimido, para de dizer assim, tua vida está desse jeito porque não vai na igreja, porque tu não reza. E tu que reza, e tu que vai na igreja, que palavra boa você tem para dizer para a pessoa que já está angustiada? É deixar ela pior? É deixar ela mais para baixo? Ela já está se enterrando, você vai lá jogar mais um balde de areia? Não. Se você encontra alguém angustiado, diga para ela o seguinte, olha, várias pessoas na Sagrada Escritura estão com o coração angustiado. Veja a viúva que só tem um único filho e está indo enterrar seu único filho. Veja a samaritana. Diga a todos, veja o paralítico, angustiado de tanto sofrer. Jesus foi lá e renovou a vida deles e pode também renovar a sua. Veja como é importante uma frase como essa para quem já está angustiado, para quem já está triste, para quem está desanimado. Imagina. Você encontra uma pessoa que está ali desanimada, quase perdendo a fé, e você olha e diz, olha, está lembrado do Lázaro, que estava morto há 4 dias? Suas irmãs estavam lá, uma chorando, a outra quase perdendo as esperanças, e veja o que Cristo fez na vida deles, renovou a vida deles, trouxe de volta a vida, não só para Lázaro, mas para suas irmãs. Veja que palavra importante você falar isso. Só que nós perdemos muito tempo, colocando as pessoas de volta no sepulcro. E não foi assim que Cristo nos ensinou. Como ele disse, o Espírito Santo veio sobre mim, me ungiu para proclamar a boa nova, libertação, milagres, curas, enfim. E aí se vai. É esse o nosso serviço, é levar palavras que erga e não que afunde mais o nosso irmão. Entende? É essa a nossa missão. Então, nos alegramos porque estamos aqui no encontro, no dia santificado ao Senhor, no dia do Senhor. Percebemos que todos nós formamos, enquanto batizados, o corpo misto de Cristo, no qual todos nós somos iguais, mesmo com missões diferentes, somos todos iguais, e a nossa única missão é levar palavras de vida e verdade para nossos irmãos. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso querer da parte de Deus, que abraçamos juntos, e essa vivência no dia a dia da nossa vida. Então, queira Deus, e eu vou alcançar esse milagre,
queira Deus que todos os cristãos aprendam a tirar todas as palavras de desgraça, de humilhação, de destruição, de condenação da boca e comece na sua missão falar da graça do Senhor, da graça da renovação, da graça do reerguimento, da graça do renovo da fé, da graça do reviver os ânimos, disso aí. É isso aí. Quer ver um exemplo? Você chegar para uma pessoa que está tentando largar o vício das drogas, e você chega para a pessoa e diz assim: isso é o inimigo lá tentando, lhe tirando da face de Deus, isso é aquilo, isso é aquilo. Ele já sabe disso. Ele já sabe disso. Mas chega para a pessoa e diga assim: olha, diga a você uma coisa. Isso é muito pequeno perante a graça da sua vida. Isso é muito pequeno perante o milagre que Deus pode fazer na sua vida. Eu tenho fé que você vai estar de pé. Não vai mais nunca baixar a cabeça perante os vícios. A pessoa sai tão renovada. Ó. Eu digo a você, é tão bom falar isso. É tão bom dizer isso. Porque a gente está até levando o milagre e a cura para o outro. Mas estou trazendo mais para a minha vida do que para o outro. Então que o nosso ministério seja sempre esse: proclamar a boa nova, proclamar a graça, proclamar o milagre. Vamos denunciar os pecados? Vamos, mas comecemos denunciando os nossos. Se for para condenar, condene primeiro os nossos. Olha no espelho e se autocondenando, para ver o quanto isso é destruidor. Mas quando você reconhece seus pecados, e a partir disso reconhece que a graça de Deus é muito maior, então eu percebo que na vida do outro, eu não posso apontar o dedo condenando os pecados, mas devo erguer minhas mãos e puxá-lo para junto comigo buscar a santidade. Louvado seja nosso Jesus Cristo.